Olá, seja bem-vindo ao dia 68 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Para hoje é o livro de Números, capítulos 29 e 30, e também o Salmo 7. Mas o que eu quero meditar aqui com vocês está no Números 30, que fala sobre a regulamentação dos votos. Fala o seguinte, a partir do verso 1. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: É isto que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Ai, é esse negócio, né? Tipo, uau, eu não sabia que era tão sério assim. Então, é o que a Bíblia também fala para a gente não fazer voto de tolo. Então, quando você fizer um voto ao Senhor, faça com a certeza que você vai cumprir, faça chuva ou faça sol. Faça chuva ou faça sol, você vai cumprir o voto que você fez ao Senhor. E aí, se você se arrepender amargamente de ter feito esse voto, ora, clama e o Senhor falará ao seu coração, né? Porque Deus ele é bom. Mas assim, não faça um voto pensando, se eu não cumprir, tudo bem. É que nem fazer jejum. Né? Tipo, eu vou fazer um jejum aqui e tal. Mas qualquer coisa quebra o jejum, né? Uma vez eu vi isso, é muito verdade. Se você estava em jejum e comeu, então você não estava em jejum, né? Você estava de qualquer outra coisa. Porque o jejum nos faz ficar alertas ao Senhor, nos faz ficar assim, né? Atentos à voz do Senhor. Por quê? Porque a gente está renunciando um alimento para mortificando a nossa carne para fortalecer o espírito. Então, é, a pessoa que está em jejum, se ela comeu, é porque ela não estava atenta, ela não estava prestando atenção, né? E aí, vida que segue. E o voto é a mesma coisa. Se você fez um voto, você tem que prestar atenção para que este voto ele não seja quebrado e também para que este voto ele não se torne uma rotina na sua vida. Não, toda vez que você lembrar do voto, por que que você fez o voto, adore o Senhor. Fala, Senhor, eu fiz esse voto por este e este motivo, e por isso eu te adoro, porque eu continuo neste propósito. É justo você fazer voto, mas aqui está falando assim, né? Porque até aqui o Senhor está falando, olha, eu quero isso e isso de vocês. Mas no dia que vocês quiserem me dar algo, ou seja, fazer um voto, então isso é nós dando algo para Deus. Nós fazemos um voto. Se a gente devotar isso ao Senhor, que seja por amor a Ele, que seja para falar, Senhor, eu estou te dando isso, e eu estou fazendo no propósito de te amar mais, de te ouvir, né? E aí você faz votos ao Senhor e é algo realmente livre. Mas se você fizer, cumpra com a sua palavra. Não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Isso é para os homens. Agora, mulheres, vem a parte boa. Você, mulher, ai, gente, Deus faz tudo perfeito, porque Deus sabe quanto mulher é inconsequente. Ainda mais assim, quanto a mulher gosta de se doar, né? De fazer coisas grandiosas e blá blá blá. Porque a partir do verso 3 nós lemos: Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas, se o pai a proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará, porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pelo qual obriga a si mesma, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser no dia que ficar sabendo, então seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas, se o seu marido a proibir quando souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou uma mulher divorciada será válido.
Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso, e o seu marido souber, mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido os anular quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram de seus lábios será válido. Seu marido os anulou e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se. Mas se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos pelos quais se obrigou. Ele os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu. Se, contudo, ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências da sua iniquidade. São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre o homem e sua mulher, entre o pai e sua filha moça, que ainda vive na casa do seu pai. Ou seja, mulher, nós nascemos realmente para sermos submissas ao homem. Mas isso é bom, isso é bom. Por que que eu falei da mulher precipitada, né? Porque a mulher, gente, se deixar, ela faz, tipo, ela se desdobra em mil, né? Tipo, faz voto disso, disso, daquilo, não sei o quê. Então, um homem segundo o coração de Deus, tá? Eu tô falando de homens tementes ao Senhor, não esses canalhas aí que falam que amam o Senhor, é um bando de canalha. Mas assim, para a mulher ser submissa a um homem que ama o Senhor é uma bênção. É uma bênção. Mas o que que acontece aqui? Então ele fala primeiro da mulher solteira que fizeram um voto e o pai fala: "Filha, eu acho que isso é muito para você. Eu não quero que você faça isso." O pai, ele tira isso da mulher, da filha, né? De falar: "Filha, eu acho que isso é muito para você." Não, não é para você fazer esse voto. Tipo, Deus nem se intromete, fala: "Olha, seu pai não deixou, então você tá livre desse voto." Porque a mulher é meio inconsequente mesmo, né? Faz umas coisas meio cabulosas. Mas pode ser também que o pai olhe e fala: "Olha, este voto pode seguir, viu, filha? Que bom que você fez esse voto, viu? Deus abençoe, viu? Para você conseguir cumprir." Mas nós, mulheres, nós precisamos sim deste eixo, tá? Qualquer coisa fora disso é feminismo. Feminismo não é de Deus e você precisa se converter, tá? Se você é mulher, tá me ouvindo e tá revoltada com este áudio, tá na hora de você se converter. Mas o homem tem essa sensibilidade, né, de olhar a mulher e falar: "Ixi, acho que isso é muito para ela." Isso, não estou de acordo com isso. Porque a mulher, veja bem, as únicas desobrigadas que realmente o voto é válido, que não deve mais satisfação para homens, nem pai, nem marido, é a viúva ou a divorciada. Todo o resto é ou o seu pai ou o seu marido, que são as autoridades sobre a sua vida. Quando você se casa, então o seu pai já não tem mais palavra, né, autoridade sobre a sua vida e a autoridade passa a ser o seu marido. Aí se você fala para mim: "Mas eu sou órfã, mas eu não tenho pai, não sei o quê, não sei o quê." Ora, o Senhor vai te dar clareza quanto a essas autoridades sobre a sua vida, ok? Não é algo que dá para eu colocar aqui no áudio de: "Ah, mas é seu padrasto, então você não sei o quê. Não, mas é seu pai, não sei o quê, não sei o quê." Não sei, tá? Eu teria que realmente orar mais ao Senhor e entender cada história para saber o que falar sobre isso. Mas a Bíblia é muito clara quando diz assim: se você está na sua casa debaixo da autoridade do seu pai, ele tem essa palavra, ok? E depois, quando você se casa, a autoridade passa para o seu marido. Tanto que o seu marido, se você fez antes de casar e depois que casou, o seu marido percebeu que você se precipitou naquele voto e ele anular, tá tudo bem. Deus aceita. Então, por isso que eu falo: homem não tem para onde correr. Fez um voto ao Senhor, já eras. Vai ter que cumprir. A mulher ainda tem esse escape de ter um homem zelando por ela e falando: "Olha, isso é muito para você." Ou então: "Não, faz isso mesmo." O que me iluminou agora a mente, que o Senhor me trouxe, eu falando de padrasto, vamos lembrar da história de Esther. Esther era órfã de pai e mãe, mas ela tinha um tio. E este tio foi a quem a guiou, foi quem a disciplinou. E ela tinha muito temor pela autoridade desse tio. Então, esse tio, ele era a representação do pai dela. Então, se seu pai é ausente e tem uma representação paterna na sua vida, eu creio que isso é válido também. Porque assim como Esther
foi criada pelo seu tio e ela tinha esse tio como pai, tanto tudo que ele falava ela obedecia. Esther sempre foi obediente, né, ao seu tio. Então, eu creio que isso também se aplica a você. Você precisa de uma autoridade masculina na sua vida, uma pessoa que vai te direcionar. E, de novo, quem está livre disso é somente a viúva ou a mulher divorciada, que fala qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou uma mulher divorciada será válido. Mas entendendo que essa mulher viúva não casou de novo, nem a divorciada casou de novo, porque se você casou, se aplica novamente a tudo que ele falou aqui a respeito da autoridade do marido sobre a vida da mulher. Eu, Fátima, vejo isso como uma proteção para a mulher, de verdade. Se o seu marido é um homem grotesco, que não vai entender o seu voto ao Senhor, eu sugiro fortemente que você converse mais com o Senhor sobre os votos que você quer fazer. Porque os seus votos, ele, ao Senhor, é um voto de obediência, de adoração, para você ir mais profundo no relacionamento com o Senhor. Um voto não é para você fazer Deus se dobrar à sua vontade. Nunca faça isso. Faça sempre um voto ao Senhor para você ter mais dele, ser mais parecida com ele, ter uma vida completa nele, né? Então, vai, aquele que bebia já não bebe mais. Então, faça um voto ao Senhor, eu não coloco mais uma gota de álcool na minha boca, porque eu quero estar sóbrio sempre que eu falar do Senhor. Isso é um voto abençoadíssimo. Ou então faça um voto, né, de, poxa, se tal coisa realmente prejudica, sabe? Faça um voto em adoração ao Senhor. E não um voto assim, ah, se o Senhor me der tal coisa, então eu te dou tal coisa. Gente, olha, eu comecei a ficar muito incomodada com os testemunhos que eu escuto nesse sentido, sabe? De, ah, eu estava em tal situação, eu falei para o Senhor, se o Senhor me tirar daqui, então eu vou te dar tal coisa. Sabe? Eu acho assim, é que Deus é muito misericordioso, porque se sou eu mando um raio na cabeça da pessoa. Eu acho que eu preciso me converter mais um pouquinho. Mas existem muitos testemunhos de conversão nesse sentido. Não, porque eu falei para Deus que se ele fizesse isso, então eu daria tal coisa. Quem é a gente? Que nós somos para dar alguma coisa para Deus? Colocar Deus na parede desse jeito? É que assim, Deus é bom, sabe? Mas assim, eu acho que tá faltando mais temor no nosso coração de falar, não, Senhor, porque o Senhor é bom. Então eu vou devotar isso para que eu tenha mais do Senhor, que a minha mente seja renovada pelo Senhor, para que eu seja mais parecida com Cristo, para que eu seja mais amorosa, para que eu seja mais querida, para que eu tenha uma vida completa em Ti. Agora, fazer um voto fechado de para manipular o Senhor, não faz não. Não faz não. Cuidado, tá? Não, não faz não, que isso só piora a sua vida. Mas um voto de amor, de adoração, da sua entrega a Deus, ah, isso é válido. Isso é válido, isso é extraordinário. E você verá Deus fazer coisas extraordinárias na sua vida. Extraordinárias na sua vida. Então, de novo, nós mulheres temos essa proteção extra do Senhor. Extra. E se você tem um marido, que é este marido que não teme ao Senhor, ora muito antes de fazer o voto, para que o voto venha te deixar mais parecida com Cristo e não uma manipuladora. Né? Porque você pode fazer um voto com o Senhor e o seu marido não vai entender, você vai falar, ah, mas é o meu compromisso com meu Deus, eu tenho que fazer porque eu falei para ele que ia fazer. E o seu marido está falando, não quero que você faça. Mesmo seu marido sendo um ímpio, assim, Deus não vai aceitar o seu voto, porque a palavra dele não volta atrás. Ele já falou: se seu marido anular, falar para você anular, para você não fazer, o voto será desfeito. Entende? Então, eu atendo muitas mulheres cristãs que se casaram com homens ímpios, que não amam o Senhor, e depois tem dúvida. Ah, eu devo realmente me submeter ao meu marido, mas ele não tem Cristo. Pensasse nisso antes de casar. Porque muitas se casaram consciente, tá? Muitas.
Aí depois que casa, ai, não quero. Não, filha, não é assim, não. Deus tá muito claro. Ele não tá deixando, falando aqui, ó. Se o seu marido me amar e mandar você anular o voto, ah, então tudo bem. Não, Deus está falando, seu marido, ponto. Assumir o cargo de seu marido, biblicamente, você sim tem que se submeter ao que ele fala. E isso é uma história muito longa. Talvez você já esteja com ranço querendo me bloquear, mas está tudo bem, é só você ler a Bíblia. Tanto que lá na frente, por isso que fala que a mulher ganha o marido pelo silêncio, o marido que é ímpar, mulher, né? O Senhor vai vendo Jesus na mulher, vai vendo Jesus na mulher, até que o marido ele se converte. Então, se você é casada com um homem assim, ore ao Senhor para que o seu voto venha melhorar o seu relacionamento com o marido e não piorar, ok? E se você fez um voto ao Senhor e o seu marido já abominou isso, pode largar a mão, porque Deus não está recebendo. Pode ter certeza disso, porque a palavra do Senhor é imutável. Se o Senhor deixou isso aqui registrado como um guia para a gente, é porque é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Se você ler a sua Bíblia de ponta a ponta, você vai ver que Deus não anula nada do que ele disse. Ah, e a partir de hoje foi assim até agora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, 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 não. A não ser por coisas muito específicas, que nem derramamento de sangue, que nem o sacrifício de cordeiro, né? Porque agora nós temos Jesus. Então é muito específico. Não é a festa do caqui, não. Amém? Então receba isso como um carinho do Senhor na sua vida, como uma proteção extra do Senhor na sua vida. Não um lugar de escravidão, mas um lugar de eu sei quem é o meu Senhor. E o Senhor me protege por todos os lados, tanto pelo meu pai quanto pelo meu marido. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo teu zelo, pelo teu carinho, Pai, conosco, com nós mulheres. Sim, hoje a oração, Pai, é para te agradecer por ser mulher, por ser assim tão cuidada, protegida pelo Senhor, tão amada por ti, Paizinho. Nos faz, Senhor, entender essa palavra com profundidade. Nos perdoa, Senhor, a nossa rebeldia quanto aos nossos pais, os nossos maridos. Nos perdoa, Senhor, porque nós muitas vezes queremos forçar a nossa vontade a qualquer custo, quando o Senhor nos leva até um lugar de submissão, um lugar de amor aos nossos cônjuges. Nos abençoa, Pai, com mais de Ti. É o que eu te peço, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém.